Sonhar é muito fácil, mas o maior desafio que existe é esperar sabiamente o tempo certo até que o sonho se realize. Porque há sonhos que morreram, não pela qualidade do sonho, mas há sonhos que morreram por conta da pressa de algumas pessoas. Você precisa de compreender uma coisa: Deus não tem pressa, Deus tem propósitos, Deus tem chamado, Deus tem plano. Há sonhos que são abortados porque não ficam tempo suficiente no ventre do amadurecimento. Diga no seu irmão: o sonho ainda vive. Há momentos na vida em que tudo parece ter morrido. Há momentos na vida que nós vemos que as esperanças que nós tínhamos, os planos que nós tínhamos para o nosso futuro, quando estávamos no passado, futuro este que hoje é o nosso presente, nós vemos totalmente diferente daquilo que nós preconizamos. Totalmente diferente daquilo que nós planificamos. Momentos esses que parecem que os sonhos de ontem viraram pesadelos no hoje. Momentos estes em que as promessas do passado que nos faziam sorrir tornaram-se lágrimas. Momentos estes que as visões que outrora faziam-nos correr, hoje em dia já nem nos conseguem fazer levantar. E é exatamente aí, em momentos como esses, em que tudo parece impossível, em que a maioria das pessoas tem vontade de parar e desistir, que Deus começa a trabalhar. É exatamente em momentos que parecem impossíveis para os homens, em situações que aparentemente a sabedoria humana chegou ao seu limite, é aí onde a sabedoria divina entra. Porque a sabedoria divina começa aonde termina a sabedoria do homem mais sábio que já passou pela terra e que passará também. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que é especialista em causas impossíveis. É um Deus que é especialista em fazer alguma coisa por intermédio de coisas que não são. Por isso as Sagradas Escrituras nos dizem que Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus usa aquilo que não é para confundir as coisas que são. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias deste mundo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que traz vida naquilo que já declararam morte. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Ele ressuscitou a fé de Abraão. Ele ressuscitou o cântico de Ana. Deus deu vida e coragem para Elias quando ele tinha vontade de acabar com a sua vida. Elias, um grande profeta. Deus renovou a esperança de Pedro. E no meio de uma situação totalmente angustiante, Deus apareceu no quarto dia e ressuscitou Lázaro também. Independentemente de declararem morte, Deus mostra por intermédio da história que quando Ele fala, o impossível se cala. Quando Deus abre a boca para falar, aquilo que é impossível silencia-se. Porque só existe impossibilidade para quem não tem fé em Cristo Jesus. Porque se tu puderes crer, tudo é possível para o que crê. Oh, levanta a sua voz e diga: tudo é possível para o que crê. Eu não sei o que é que está morto na tua vida. Eu não sei o que é que está totalmente desesperado e morto e sem futuro e sem esperança na tua vida. Talvez seja o teu casamento. Talvez seja o teu ministério. Talvez seja a tua esperança.
Talvez seja um plano que você determinou e você já não vê mais expectativa para isso, que um dia te fez sorrir, que um dia te trouxe alegria, que um dia te fez saltar da alegria. Mas nesta manhã Deus te trouxe aqui para te dizer, independentemente daquilo que te parece estar morto, não tenha esperança e nem tenha vida, o sonho em Deus ainda vive. Ainda que as tuas circunstâncias digam que não, o sonho de Deus ainda vive na tua vida. O sonho ainda vive porque Deus ainda reina. O sonho ainda vive porque Deus ainda está sentado no trono controlando a tua vida, mesmo que a tua vida pareça descontrolada. O sonho ainda vive porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu preciso dizer para alguém nesta manhã, aquele que chamou não mudou de ideia, ele continua em pé e a sua voz não parou de falar para ti nessa manhã que o sonho ainda vive. Hoje Deus te trouxe aqui, não para falar do teu passado, mas Deus te trouxe aqui para trazer o teu futuro, o teu presente existencial. Porque muita gente existe sem saber o seu propósito de existência. E muitas das vezes quando você olha para o passado, você observa coisas das quais você não se orgulha que fez. Você observa palavras que você disse, que você não se orgulha de as ter dito. Você observa comportamentos que você teve, que você não se orgulha de os ter tido. Mas independentemente de como você chegou até aqui nesse lugar, Deus não veio aqui para falar para o teu passado. Deus veio aqui para revelar o seu futuro no teu presente. Deus veio aqui para trazer à existência aquilo que existe dentro dele, mesmo que você não veja dentro da tua existência, porque Deus não existe dentro da tua existência, pois antes da tua existência, Deus já era Deus que é hoje, fora da tua existência. Antes de você nascer, Deus já tinha planos para você. Antes de você saber o teu nome, Deus já sabia qual seria o teu destino. Antes de você saber que tipo de pessoa você seria na face da terra, Deus já tinha desenhado um propósito para ti. Por isso é que Deus disse para Jeremias: antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Tua mãe não sabia o teu nome, mas eu já te conhecia. Teu pai não sabia o teu nome, mas eu já te conhecia. Você nem sequer sabia qual era o seu nome, mas eu já te conhecia. Hoje Deus te trouxe aqui para revelar qual é a identidade divina que Ele tem para ti. Se você crê nisso, levanta a tua voz e dê um glória a Deus bem forte para o Rei da Glória. Aleluia! Abra sua boca e diga: o sonho ainda vive. Mais forte: o sonho ainda vive. Porque quem vive ainda sonha. Oh glória! Sonhar é muito fácil, não é? Sonhar é muito fácil. Mas o maior desafio que existe é esperar sabiamente o tempo certo até que o sonho se realize. Sonhar é muito fácil. O desafio é esperar o tempo de Deus para que o sonho se amadureça. Porque há sonhos que morreram, não pela qualidade do sonho, mas há sonhos que morreram por conta da pressa de algumas pessoas. Muitas pessoas acabaram com o seu casamento prematuramente porque tiveram pressa. Muitas pessoas acabaram com o seu destino profético porque tiveram pressa. Muitas pessoas acabaram com o seu destino, inclusive dentro do trabalho, porque tiveram pressa. Há sonhos que Deus coloca em ti, que são perfeitos. Na verdade, tudo que Deus faz é perfeito. Mas o facto de Deus colocar o sonho dentro de ti não significa que você está preparado para esse sonho. Por favor, compreenda. Há sonhos que são abortados porque não ficam tempo suficiente no ventre do amadurecimento. Há sonhos que são abortados porque não ficam tempo suficiente dentro do ventre do amadurecimento. Será que eu estou a falar com alguém nessa manhã? Você precisa de compreender uma coisa: Deus não tem pressa, Deus tem propósitos. Deus não tem pressa, Deus tem chamados. Deus não tem pressa, Deus tem planos. Deus não tem pressa, Deus tem um destino. Deus não tem pressa, Deus tem algo diferente para ti.
Deus não tem pressa, Deus tem uma direção para ti. Deus não tem pressa, Deus tem uma porta aberta para ti. Então compreenda isso, o mais importante na vida não é ter pressa, mas é ter a capacidade de discernir quais são os planos que Deus tem para ti. O mais importante não é ter pressa, não é dar passos com pressa, mas é compreender qual é a voz que Deus está a trazer mensagem para ti. Talvez Deus está a falar contigo e você não ouve, porque você está mais atento nos teus próprios planos. Você está a orar os seus planos, mas você já teve a capacidade de saber quais são os planos de Deus? A Bíblia diz que Deus tem pensamentos, Deus tem sonhos. Bem sei eu os pensamentos e sonhos que eu tenho a respeito de ti. A maior expressão de sabedoria não é quando você pergunta, Senhor, por que eu estou a passar por isso? Mas é quando você tem a capacidade de dizer, Senhor, o que é que eu posso aprender com isso que eu estou a passar? Qual é a lição que o Senhor quer me dar no meio dessa situação? Aparentemente angustiante, aparentemente que é o fim, que não tem expectativa do futuro. Qual é a mensagem, Deus, que o Senhor tem para mim no meio desta situação aparentemente lamentável e impossível? O que é que o Senhor quer me ensinar no meio disso tudo? Deus não espera que você pergunte porquê. Deus espera que você pergunte o quê. Eu vou repetir que isso é forte demais, my God. Deus não espera que você pergunte por que isso. Deus espera que você pergunte o que é que o Senhor quer me ensinar com isso. Qual é a lição que o Senhor quer me dar com isso? Qual é a lição que o Senhor quer me dar com esta situação? Que tipo de situação, Senhor, é que o Senhor vai me colocar para que eu aprenda a discernir qual é a tua voz no meio do impossível? Se for essa situação, graças a Deus, em tudo dai graças. Aleluia! E meus amados irmãos, eu estava meditando sobre isso. E Deus falou-me sobre isso, sobre a mensagem de hoje, por intermédio de uma coisa que todos nós conhecemos, é uma coisa muito comum. E você até pode achar engraçado o que eu vou dizer, mas Deus falou comigo por intermédio de uma manga. Eu sei que tem pessoas que estão a dizer, pastor, está a ficar doido. Mas eu posso argumentar, eu posso falar, eu posso explicar. Deus falou comigo olhando para uma manga. Eu olhei para uma manga e Deus começou a falar comigo. A mensagem de hoje nasceu de uma manga. Oh, benditas mangas, aleluia. Todos nós sabemos que outubro é um tempo de mangas aqui em Angola. Todos nós sabemos que as mangas começam a aparecer em outubro. Outubro é a época de mangas. E como toda fruta, a manga tem um propósito intrínseco dentro dela. Tem uma essência interna. E como todo propósito, ela foi estabelecida desde o princípio. O propósito da manga foi estabelecido desde o princípio. Lá em Gênesis você vai ver Deus a dizer para Adão, coma de todos os frutos da árvore no jardim. Coma livremente. Ou seja, o propósito da fruta é alimentar o homem. O propósito da fruta é alimentar o ser humano. E algo muito interessante de se perceber é que mesmo esta manga, mesmo a fruta tendo o propósito definido, não significa que ela está devidamente amadurecida para cumprir com o seu propósito. Não significa que ela está desenvolvida para cumprir com o seu propósito de alimentar o ser humano. Porque antes dela amadurecer, ela está verde. Antes dela amadurecer, ela pode ser boa, mas ela está dura. Antes dela amadurecer, ela pode nascer da melhor mangueira que existir em Angola. Mas antes dela nascer, ela está verde, ela está amarga e ela está dura. Tanto que se alguém quiser comê-la antes do tempo, vai ter que temperá-la com coisas artificiais. E aqui tem pessoas especialistas em temperar manga. Os irmãos estão a olhar para... Ei, ainda ontem fiz isso. Diga glória a Deus.
Diga aleluia. Perceba que o propósito da manga é alimentar. Mas ela só estará eminentemente preparada para isso quando ela respeitar o tempo de amadurecimento. E isso fala muito conosco, porque muitas vezes Deus nos dá o propósito, mas isso não significa que nós já estejamos preparados para cumprir com esse propósito divino. Isso não significa que nós já estejamos amadurecidos o suficiente para cumprirmos com esse propósito. Veja, o carro foi preparado para o homem, mas se o homem não tiver preparado para o carro, ele vai matar todo mundo que estiver na frente e vai se matar a si mesmo. Quantas vidas já terminaram nas estradas de Luanda porque um homem não preparado para conduzir, conduziu um carro? Grande parte das mortes que acontecem na nossa estrada são por conta de sinistralidade rodoviária. Homens não estão preparados para o carro, mas o carro foi preparado para os homens. E quem não está preparado para algo que Deus lhe deu, vai se destruir a si mesmo e vai destruir a todo mundo que estiver à sua volta.